Fala galera ali Jordana, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, todo mundo aí feliz com a prova aí do CBM-MG, que foi feita aí no último domingo. Espero que vocês tenham ido muito bem na prova, que estejam tranquilos, que estejam aí animadíssimos na espera do resultado, né? Com tranquilidade, sabendo que fizeram ali uma boa prova, que foram bem, que conseguiram resolver as questões com tranquilidade, né? Espero que tenha tudo corrido bem para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Deise Lorena e vou aqui hoje trazer para vocês a resolução da prova do CFSD, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que foi aplicada aí no último domingo. Então, nós vamos ver aqui as questões, como que foi a prova, o que que a prova cobrou, se tem questão passível de recurso, se não tem, se tiver questão passível de recurso, nós vamos analisar aqui qual seria o possível recurso dessa questão, tá, galera? E aí nós vamos aqui passar pela prova e ver o que a prova cobrou, qual foi a resolução dessa prova, o porquê de aquele gabarito, né? Você aí que errou alguma questão de português vai ter a oportunidade de ver por que que você errou, qual foi o seu erro, né? Quem acertou vai poder aí confirmar aí o que conseguiu aprender na prova de língua portuguesa, que conseguiu aprender durante os estudos aí na disciplina de português. Então, galera, sem mais delongas, vamos lá falar um pouquinho aí sobre essa prova, tá? Então, a prova já começou e ela era trazendo um texto, né? As provas de português, a gente sempre tem aí um texto que é para ser feita a leitura e ser trabalhada aí questões de interpretação de texto e de gramática. O texto não era um texto muito grande, relativamente aí um texto relativamente pequeno, né? Com uma linguagem bem tranquila, dava para ler o texto com tranquilidade, falando sobre um tema atual, né? Essa questão aí de violência e de memes. Então, foi um texto muito bacana, gostei muito do texto que a prova trouxe aí para vocês, um texto tranquilo para se ler, né? Que não ia gerar tantas dúvidas assim, na questão da interpretação de texto, né? Então, tem o texto e aí nós vamos para as nossas questões. Vamos lá. Questão número 1. Sobre o texto, é correto afirmar que. Galera, vamos lá. Quando a questão fala com você assim, é correto afirmar sobre o texto, é correto afirmar que. De cara, eu já tenho que saber que isso é uma questão de compreensão de texto. Então, eu vou procurar aquilo que está explícito ali no meu texto, né? Então, eu vou procurar aquilo que eu consigo ver diretamente no texto, não é interpretação. Cuidado para vocês não confundirem aí se alguém errou essa questão, cuidado nas próximas provas, para vocês não confundirem compreensão e interpretação de texto, né? A compreensão é aquilo que está ali, que está explícito no texto. A interpretação já é aquilo que eu consigo inferir do texto, é o que está subentendido. Então, nesse enunciado aí sobre o texto, é correto afirmar que eu tenho uma questão de interpretação de texto. Então, o que eu vou caçar aqui? Eu vou caçar aquilo que está explícito no meu texto. Letra A. A mídia digital jornalística cristaliza a violência online e a transforma em agressões concretas e reais, offline. Errado, né? Isso aqui não está lá explícito no texto, não. Letra B. Atribui-se à tipografia como a responsável pelo trânsito de informações distorcidas e pela propagação do medo? Também não. Letra C. Notícias apócrifas sobre as ameaças reais potencializadas pelos memes são as mais disseminadas no espaço digital. Essa aqui também não é a minha resposta, galera. Então, eu vou procurar aqui na resposta, então vai ser a minha letra D, né? Só um adendo aqui, galera, que talvez tenha gerado uma certa dúvida, um certo problema aí nessa questão, sobre essa palavrinha aqui, ó, apócrifa. O que que é apócrifa? Apócrifa é aquilo que é falso, né, galera? Então, seriam notícias falsas sobre as ameaças reais potencializadas pelos memes, são as mais disseminadas no meio digital, tá? Então, aqui a resposta da minha questão vai ficar aí, letra D. Por que letra D, galera?
Uma condição para que os memes sejam eficientes é sua permanência ao longo do tempo na memória das pessoas. Vamos voltar lá no texto? No texto, olha só, aqui no segundo parágrafo, o que o texto fala? O meme é eficaz se for difundido indefinidamente e facilmente recordado, resistindo quase que imutável por gerações. Então, olha só, basicamente o que a minha letra D está falando aí, né? Que uma condição para que os memes sejam eficientes é sua permanência ao longo do tempo na memória das pessoas, é definitivamente uma paráfrase, uma outra forma de falar o que está escrito aqui no meu segundo parágrafo, tá? Então, por isso, a resposta da minha questão, da questão número 1, letra D, tá, galera? Continuando, questão número 2. O termo entre parênteses não é sinônimo do termo destacado no texto em. Galera, questão de semântica. Quem tem dificuldade com semântica tem que estudar muito, porque questão de semântica está sempre presente nas provas, tá? Então, aqui era uma questão relativamente fácil, né? Que era só eu identificar, vocês identificarem, né, qual que é o sinônimo daquela palavra, se aquela palavra poderia ser substituída ou não. Então, vamos analisar aqui as nossas alternativas. Um livro que ensinava as pessoas comuns a prepararem os rituais para matar os hereges na fogueira. Hereges poderia ser substituído por incrédulos? Poderia, sim, tranquilamente, né? Letra B. Códigos digitados compartilhados repetidamente criam e consolidam hábitos, linguagem, senso de grupo. Eu posso substituir consolidar por conectar? Não posso, galera. Vamos lá. O que é conectar? Conectar é ligar, né? Fazer, ter alguma relação, fazer ter ali alguma relação. Agora, o que é consolidar? Consolidar é firmar, confirmar, ratificar, né? Então, eu não posso substituir aí a palavra, o verbo consolidar pelo verbo conectar. Então, por isso, a resposta da minha questão aí vai ser letra B, tá? Na letra C, estas podem memes viajam e são aceitos passivamente, obliterando a inteligência e o pensamento crítico. Obliterar é a mesma coisa que suprimir? Corretíssimo. E letra D. Suposições, ilações fortalecem as bases emocionais. Ilações é sinônimo de inferências? Correto também. Então, aí a minha resposta da questão 2 é a letra B, porque conectar e consolidar não são palavras sinônimas. Então, dessa forma, eu não posso substituir. Questão número 3. Leia o trecho a seguir. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, associou a pandemia às migrações. O ex-ministro italiano Matteo Salvini culpou os refugiados pelas infecções na Itália. Muçulmanos foram responsabilizados pelo dispersar do vírus na Índia. Africanos na China foram discriminados. Neste trecho, é correto afirmar que o termo... Galera, vamos lá. Essa questão é uma questão de sintaxe. E essa questão pode ter gerado ali um certo probleminho com vocês, e eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre o possível problema que ela pode ter gerado, tá? Eu recebi algumas mensagens no meu Instagram do pessoal me perguntando sobre essa questão, tá? Algumas pessoas vieram me questionar essa questão, perguntando até aí sobre recurso, né? Se a questão seria passível de recurso. Mas vamos lá, vamos entender aqui o que a questão está pedindo, o que a questão quis dizer, para a gente analisar aí com calma essa questão. É uma questão de sintaxe, né? Sintaxe, normalmente, os alunos costumam ter uma maior dificuldade, então a gente precisa analisar a questão com um pouco mais de calma, né? Analisar ali com um pouco mais de carinho, né? Identificar os termos da oração, identificar o verbo, o sujeito, tipo de predicado, né? A gente precisa estar atento aí com essas coisas e resolver a questão de sintaxe com muita calma. Por quê? Porque às vezes as questões de sintaxe podem gerar ali uma certa dúvida, né? Igual a gente já tem aí na letra A, letra A e B já vem falando de complemento e adjunto adnominal. Então, geralmente, os alunos confundem, né? O que é complemento nominal, o adjunto adnominal.
Então, nós vamos aqui analisar aí essa questão, tá? Para a gente identificar aqui os termos. Então, vamos lá. Na letra A, fala que o termo as migrações, esse termo aqui, é complemento nominal. Aí vamos, vejam só. Eu tenho aqui, o aluno às vezes ele pensa assim, a pandemia é nome. Então, as migrações estão associadas ao nome é complemento nominal. Vejam só, eu tenho aqui, o primeiro-ministro associou, olha só, o verbo associar é o que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto, ou verbo bitransitivo, tá? E esse verbo, ele exige dois complementos. Ele vai me exigir o complemento, que é o objeto direto, e o outro complemento, que é o objeto indireto. Então, vamos lá. Quem associa algo a alguma coisa. Então, ele associou o quê? A pandemia. Então, esse a pandemia aqui, que vai ser o meu objeto direto. Esse a não é preposição. Esse a aqui é artigo definido. E ele associou a pandemia a quê? Às migrações. Então, esse termo, as migrações, é o objeto indireto. Então, aqui ele é complemento verbal, ele não é complemento nominal. Ele é complemento verbal, sendo um complemento verbal regido por preposição, que gramaticalmente nós chamamos de objeto indireto. Na letra B, muçulmanos é adjunto adnominal. Olha só, muçulmanos foram responsabilizados pelo dispersar do vírus na Índia. Muçulmanos aqui, ó, tá sofrendo a ação de serem responsabilizados aqui, ó. O que é o sujeito, né? Qual que é a definição de sujeito, galera? Vamos lembrar aqui, definição de sujeito é o termo que pratica ou sofre a ação verbal. Então, aqui, muçulmanos está sofrendo a ação de serem responsabilizados. Então, eu estou diante de um sujeito, né? Aquela coisa, aquela regrinha lá, vamos perguntar para o verbo. Quem foram responsabilizados? Muçulmanos. Então, muçulmanos é sujeito da oração e não adjunto adnominal. Na letra C, pelas infecções é agente da passiva. Vamos lá. O ex-ministro italiano Salvini culpou os refugiados pelas infecções na Itália. Mesma coisa lá, galera. Quem culpa alguém por algo, né? Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui não é agente da passiva, né? Isso aqui é o complemento verbal. Culpou pelo quê, né? Então, culpou pelas infecções na Itália, tá? Então, aqui também não é agente da passiva. Então, aí, vamos para a letra D, que foi o que exatamente aí a alternativa que os alunos vieram ali me questionar. Vamos lá. Africanos é sujeito simples. Africanos na China foram discriminados. Aí os alunos me perguntaram, né? Muita gente não ficou com receio, alguns alunos me falaram que ficaram com receio de marcar essa questão. Teve aluno que acabou marcando outra, teve aluno que marcou, mas marcou com medo. Então, vamos esclarecer as dúvidas aqui. Africanos é sujeito simples. Aí os alunos, qual foi a dúvida dos alunos? Ah, mas africanos está sofrendo a ação de serem discriminados, então é sujeito paciente, não é sujeito simples. Galera, olha só, a gente tem duas grandes classificações aí de sujeito. Eu tenho o sujeito paciente e tenho o sujeito agente. O fato de o sujeito ser paciente ou agente não impede que ele seja sujeito simples. Porque isso aqui eu estou querendo dizer somente em relação à relação que ele tem com o verbo. Então, se ele pratica a ação do verbo, o que eu tenho? O sujeito agente, ele pratica ali a ação do verbo. Então, por exemplo, João comeu o bolo. Então, João pratica a ação de comer o bolo. Então, ele é sujeito agente, mas vai ser um sujeito simples também. E eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Aí, vamos lá. Se eu falo agora que o bolo foi comido por João, aí já é diferente, porque o bolo está sofrendo a ação de ter sido comido. Mas aí ele é sujeito paciente.
certo? Então, a diferença é essa entre sujeito-agente e sujeito-paciente. O agente, ele pratica a ação. O sujeito-paciente, ele sofre a ação. Aí, vamos lá. O que acontece agora em relação a ser sujeito simples ou composto? Vamos lá. O que é sujeito simples? Como que eu diferencio o sujeito simples do sujeito composto, por exemplo? Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. E sujeito composto é aquele que possui dois núcleos. Então, se eu viro e falo assim, João comeu o bolo. Quantos núcleos eu tenho? Um, que é João. Então, João é sujeito simples, porque eu estou diante da presença de apenas um núcleo de sujeito, né? Agora, se eu falo que João e Maria comeram o bolo, aí eu já estou diante de sujeito composto. Por que sujeito composto? O que está acontecendo aqui de diferente? Eu tenho dois núcleos. Eu tenho João e Maria. Então, as palavras João e a palavra Maria são os núcleos do meu sujeito. Se eu tenho mais de um núcleo, nesse caso eu tenho dois, o que acontece? É sujeito composto, tá? Agora, eu poderia falar, por exemplo, que o bolo e o biscoito foram comidos por João. O bolo e o biscoito seria o quê? Sujeito paciente e composto, né? Porque, afinal de contas, eu tenho ali dois núcleos. E bolo e biscoito estão sofrendo a ação de terem sido comidos por João. Então, o que acontece? Essa questão de sujeito simples e essa dúvida que os alunos ficaram aí, mas não seria sujeito paciente? É sujeito simples também, galera. O que a questão aqui está falando da classificação do sujeito. Agora, tem a relação do sujeito com o verbo. A relação do sujeito com o verbo é que vai me dizer se aquele sujeito é agente ou paciente. Mas a classificação eu vou ter lá, sujeito simples, composto, indeterminado, sujeito oculto, oração sem sujeito, tá? Então tomem cuidado com isso. Por isso que a resposta aqui é a letra D. Aí o pessoal até me questionou, né? Alguns alunos vieram me perguntar se a questão não seria passível de recurso, se teria recurso. Teve gente que falou, né, de recurso de anulação, que a questão não tinha resposta certa. Então, assim, não, gente, essa questão aqui não é questão para recurso, não, tá? Tomem cuidado com isso. Se a questão viesse falando aqui que africanos é sujeito paciente, também estaria certo, tá? Não teria problema, porque estaria falando aqui da relação entre o termo e o verbo, né? Agora, quando eu estou falando de classificação do sujeito, aí já é outra coisa. Eu vou partir para sujeito simples, composto, sujeito oculto, tá? Então, vamos voltar aqui. A resposta da nossa questão aí vai ser letra D, porque africanos é sujeito simples, tá, galera? Então, a resposta da minha questão aí, letra D. Por isso que vocês precisam tomar cuidado aí com essas questões de sintaxe, tá? Tomem bastante cuidado com isso e analisem bem a questão. Às vezes gerou uma certa dúvida ali, né? Procurem, porque assim, aqui pela própria classificação, pela própria análise, a gente já poderia saber também que, de qualquer forma, A, B e C não teria chance de serem respostas com a análise que nós fizemos aqui, tá? Então, fiquem atentos aí com esse tipo de questão. Então, vamos continuar aqui. Questão número 4. Leia o trecho a seguir. Além disso, transmitem angústia, horror e medo. Portanto, incitam a lógica da autodefesa. Considerando o sentido desse trecho no texto, os conectores, além disso e portanto, não podem ser substituídos, respectivamente, pelos termos. Galera, olha que questão bacana. É uma questão que está cobrando aqui, né? Ao mesmo tempo, a questão de sinônimos e também a questão dos conectivos, né? Questão aí também típica de concursos, né? Então, aqui, o que a gente vai analisar? Basicamente, as conjunções, né? Então, eu vou analisar aqui se a conjunção, além disso, se a conjunção, portanto, podem ser substituídas pelas outras conjunções que estão nas minhas alternativas aí. Então, é só fazer as substituições, observar o sentido e observar também a classificação, tá, galera? Cuidado com isso, né? Por exemplo, eu não posso substituir uma oração coordenada por uma conjunção coordenada por uma conjunção subordinada, né? Coordenada substitui coordenada, subordinada substitui subordinada, tá? Então, vamos lá.
Posso substituir além disso por ademais? Posso, tranquilamente. O portanto por conseguinte? Posso também. Então, a letra A está correta. Letra B. Posso substituir além disso por assim sendo e o portanto por entretanto? Não posso, não. Por que eu não posso? Olha só, assim sendo é conclusivo. Então, eu não posso, além disso, tá? Além disso, dá sentido de quê? De adição, de igualmente, né? Agora, eu não posso substituir aí essa ideia de adição, de igualdade, de adição ali, por uma conjunção que está me dando ideia de conclusão. Da mesma forma que, ó, o portanto é conclusivo. Como que eu vou substituir o conclusivo, a conjunção ali, portanto, que é conclusiva, pelo entretanto, que é adversativa? Então, eu não posso fazer isso, tá? Então, a resposta aí da minha questão vai ser letra B. Na letra C, eu tenho aí de mais a mais. Posso substituir de mais a mais por, além disso, por de mais a mais? Posso substituir. Posso substituir o portanto por em vista disso? Posso substituir também, tá? Então, aqui a letra C também está correta. E a letra D? Além disso, posso substituir por outro sim? Posso. Posso substituir o portanto por logo? Tranquilamente, né? Então, aqui também a letra D está correta. Então, qual que é a resposta da minha questão? Resposta letra B, tá, galera? Questão super tranquila aí, tranquilíssima de fazer, dava para fazer numa boa, né? Com calma, era questão que dava até para a gente respirar um pouquinho durante a prova, né? Apesar que a prova em si estava bem tranquila. Então, assim, questão aí super de boa, né, galera? Então, vamos continuar aqui. Questão número 5. Na construção de seu texto, intitulado A Dispersão da Violência e os Memes, o autor emprega os seguintes recursos, exceto. Vamos lá. Na construção do texto, então o que eu vou observar? O texto. Eu tinha que fazer o quê? Voltar lá no texto para eu procurar aí quais foram os recursos empregados pelo autor para construir o texto. Aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui para próximos concursos que vocês vierem a tentar, né? Sempre quando vocês tiverem esse tipo de questão, voltem no texto, galera. Não vai lá fazer a questão confiando naquela de, eu lembro o que eu li do texto, né? Principalmente aqui, ó, a gente já está na questão número 5, então vocês já passaram aí por 4 questões. Então, sempre voltem lá no texto para vocês confirmarem, né? Para identificar mesmo tudo que está sendo pedido, tá? Não façam questão de compreensão e interpretação textual sem voltar no texto, só confiando naquela de, eu li, eu lembro, tá? Não façam isso. Voltem no texto, garantam a questão, tá? Porque essa é a melhor forma de vocês conseguirem aí acertar a questão. Então, vamos continuar. Letra A. Citação entre aspas para defender sua tese. Vamos lá, vamos voltar lá no texto para ver se tem isso aqui. Vamos lá, cadê o texto? Aqui, galera. Então, vamos lá. Ele usa citação entre aspas. Aí o aluno vira e fala assim, lá na primeira linha tá lá, foi lançado o Martelo das Bruxas, então tem aspas. Galera, olha só o que a questão tá falando aqui. Citação entre aspas para defender sua tese. Olha só, citação entre aspas para defender sua tese. Aqui, quando ele usa essa aspas aqui, ó, ele tá usando aspas por quê? Em 1487 foi lançado o Martelo das Bruxas, um livro. Essa aspas não é para citação para defender a tese dele, não. Essa aspas é para quê? É para colocar entre aspas o nome do livro, o nome da obra que ele está citando. Tá? Então, ele não tem uma citação ali, entre aspas, a fala de alguém que ele citou, o trecho de alguma obra que ele citou e ele colocou entre aspas, não, tá? Então, estão vendo a importância de a gente sempre voltar no texto e entender o que o texto está falando? Então, vamos lá. E o que ele usou essa aspas aqui? Ele usou simplesmente
para colocar aí o nome da obra, né? E aí, lá embaixo, aqui no penúltimo parágrafo, ele vem, né? Como a destruição da cultura e da perda da identidade local. Quando ele fala isso aqui, destruição da cultura e da perda da identidade local, o que ele usou essa aspas para quê? Foi para a citação? Não, não foi, né? Ele vem falando que as ameaças abstratas, como a da destruição da cultura e da perda da identidade local por hábitos de imigrantes, ele está querendo dizer o quê? Talvez até uma certa ironia, né? Essa aspas aí para marcar uma certa ironia por parte do autor, né? Então, não é ali nenhuma, não tem nenhuma citação dele, perdão, dele não, né, gente? Nenhuma citação de algum autor ou de alguma obra, de algo que ele foi lá e colocou entre aspas, né? Que ele transcreveu e fez aquela citação direta lá, por exemplo. Então, as aspas aí não foram usadas para isso, tá? Então, a gente já tem aí a resposta da nossa questão. Qual que é a resposta? A citação entre aspas para defender sua tese. Porque o que a questão está querendo? Exceto, né? Então, ele usa os recursos exceto, né? Na letra B, definição de termo para esclarecer seu conceito. Ele vai usar isso, vamos voltar lá no texto. Aqui, o que ele faz? Olha aqui no segundo parágrafo. Meme é um termo criado pelo biólogo e aí ele vai trazer ali, né, um conceito, ele está trazendo um conceito. O que é meme, né? Foi um termo criado e tal. Então, ele explica ali o que é meme. Então, a gente tem aí essa definição mesmo do termo para esclarecer um conceito. Aí, na letra C, está falando exemplificação para sustentar um fato apresentado. No próprio trecho que eu mostrei para vocês, né, para falar aí que as aspas não estavam sendo usadas como citação, a gente percebe a exemplificação dele. Ameaças abstratas como, olha aqui, olha o conectivo aí de exemplificação. Então, como a da destruição da cultura e da perda da identidade local. Então, eu tenho aí essa questão do exemplo, tá? Então, também aí tá certinho essa afirmativa letra C. E a letra D, inserção de dados históricos para situar o contexto. Isso aqui tá indiscutível, né, galera? Da letra D tá indiscutível. Lá na primeira linha ele já vem. Em 1487, né, ele já vem falando sobre isso. Então, já vem trazendo esse paralelo histórico aí. Aí ele vem e fala, né, aí ele até fala, foi lançado o livro Martelo das Bruxas, que ensinava pessoas a identificarem feiticeiros, né, prepararem rituais para matar os hereges. Então, ele já traz aí, sim, sem sombra de dúvidas, essa questão de dados históricos para situar o contexto, tá? Então, a letra D está corretíssima. Então, a resposta aí da minha questão, letra A. Questão 6. A questão 6 veio trazendo, né, dois textos relacionados aí ao primeiro texto que nós tivemos, né? E aí vinha um texto falando sobre o que é meme, dois textos, né, perdão, falando sobre o que é meme, trazendo ali o contexto, o conceito mesmo de meme, né? E aí a questão 6 vai falar: é correto afirmar que a função de linguagem predominante nesses textos é a... Galera, questão de função da linguagem, né? Aqui a gente sempre tem aí nos concursos questões envolvendo funções e figuras de linguagem, tá? Então, sempre ficar atento aí com esse tipo de questão, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Conativa, porque o locutor estabelece com o leitor uma interação em que ele impõe o significado de um vocábulo. Essa alternativa tá certa, galera? Olha o texto, olha os textos aqui que nós temos. Será se eu tenho aqui mesmo uma função conativa? Claro que não, né, galera? Eu não tenho função conativa aqui, não. Então, a letra A está errada. Letra B, função fática, porque o locutor explora o canal da linguagem para manter contato com o leitor e manter a interação. Galera, cadê o contato com o leitor aqui? Né? Para ser função fática, o que é a função fática? O exemplo clássico, né? O grande exemplo que nós temos aí de função fática, uma ligação telefônica.
né? Então, está centrada ali na comunicação entre os falantes. Então, em que momento esses textos aqui, da questão 6, estão estabelecendo essa relação de comunicação? Então, eu não tenho isso. Então, eu não posso falar aqui de questão de função da linguagem fática. Então, aqui também está errado. Letra C, metalinguística, porque o locutor se expressa por meio de um idioma que é objeto acerca do qual ele trata. Opa, perdão. A nossa resposta está aqui, galera. A resposta da nossa questão é letra C. Professora, por que função metalinguística? Vamos lembrar o que é metalinguagem? É quando um código explica o próprio código. Então, eu tenho lá o dicionário, que é o exemplo clássico, o grande exemplo. O dicionário, ele está explicando, usando palavras, para explicar o significado das próprias palavras. Se eu faço um filme, se eu produzo um filme, e aí eu vou lá no filme, assistir ao filme, e esse filme conta sobre a produção cinematográfica. Então, eu tenho um filme falando sobre a produção do próprio filme. Isso também é linguagem metalinguística. Então, é o código explicando o próprio código. E o que eu tenho aí nos meus textos da questão número 6? Eu tenho exatamente aqui textos tirados da internet. Olha só, eu tenho até aqui a fonte, né, disponível, o site e tal. Então, eu tenho textos tirados do próprio site, textos foram tirados de sites e que estão explicando o meme, a linguagem da internet. Então, eu estou aqui usando o quê? A internet está explicando a própria linguagem da internet. Então, isso é metalinguagem. Então, por isso aí a resposta da minha questão como letra C. Na letra D, está falando de expressiva, porque o locutor manifesta o sentido afetivo e particular que ele atribui a um vocábulo. Ô, gente, sentido afetivo? Que afetividade que eu tenho nesses trechos, galera? Cadê? Cadê o afeto? Cadê o sentimento que eu tenho nesses trechos? Eu só tenho uma conceituação, eu só tenho ali os conceitos, o que é o meme, né? Nenhum momento teve presença ali de sentimentos por parte do autor, então não pode ser aí a linguagem expressiva, né? Então, a resposta da nossa questão aí é letra C, função metalinguística, porque o locutor se expressa por meio de um idioma que é objeto acerca do qual ele trata, tá? Questão número 7. E a questão número 7, vírgula, né? Já bati o olho aqui, já vi, questão de vírgula. Aí o aluno já olha assim para a questão número 7 e não quero resolver essa questão, já quer pular a questão, né? Vocês têm um problema aí terrível com vírgula, tem medo das questões com vírgula, mas dica da professora aqui, dica valiosíssima para vocês, estudem vírgula, porque sempre cai, galera. Não tem jeito. Todo concurso público cai questão de vírgula. Eu sou capaz de falar com vocês que todos caem, né? As bancas adoram cobrar essa questão de vírgula. Então, quanto mais vocês estudarem, dominarem o assunto aí, melhor, tá? Para vocês conseguirem aí resolver essas questões. Não é questão para a gente perder, não. Tentem estudar aí, praticar as questões sobre o uso de vírgula, porque é importantíssimo, tá? E aí, a questão número 7 veio trazendo exatamente o uso da vírgula. Então, vamos ver aqui o que a questão estava querendo da gente. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está correto. Então, eu vou procurar aqui o emprego correto. E, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês normalmente têm medo de questão de vírgula, mas essa questão número 7 da prova estava tranquilíssima. Vocês vão ver aqui com regra básica, a gente vai conseguir resolver essa questão. Regrinha, assim, de vírgula simples. Sem precisar preocupar muito com o tipo de oração, essas coisas, a gente vai conseguir resolver a questão aqui com tranquilidade. Olha só. Letra A. A Bolsa de Valores de São Paulo garantiu a bancos e corretoras o pagamento de compra de ações. Galera, olha só essa questão. A Bolsa de Valores de São Paulo garantiu o que essa vírgula está caçando aqui, separando o verbo do objeto? Me diz
que essa vírgula está caçando aí? Separando verbo de objeto. Então, porque garantiu o quê? Quem garante algo a alguém, não é isso? Então, garantiu o pagamento a bancos e corretoras. Aqui eu só troquei a ordem, né? Objeto indireto, objeto direto. E não tem necessidade nenhuma de vírgula. Né? O que eu tenho aqui? Verbo transitivo direto e indireto com objeto indireto e objeto direto. Então, por que eu estou usando aqui vírgula para separar o meu verbo dos complementos verbais? Lembram lá? Regrinha básica de vírgula aí? A gente não separa o sujeito do verbo, a gente não separa verbo dos seus objetos, né? Então, a letra A eu já consigo descartar aí de cara, né? Tranquilamente aí o descarte da minha letra A. Letra B. A internet possibilita contatos entre as pessoas mundialmente. E os celulares favorecem a comunicação. Certíssimo. Resposta da nossa questão aqui, ó. Letra B, tranquilo aí. A internet possibilita contatos entre as pessoas mundialmente. E os celulares favorecem a comunicação. Certíssimo aqui esse uso de vírgula, separando aí as minhas orações. Tranquilo. Letra C. Melhorar a eficácia de automóveis movidos por combustível teria impacto no meio ambiente mundial. Galera, olha só. Acabei de falar com vocês aqui a outra regra básica. Não separar sujeito do verbo. Eu pergunto para o verbo, né? O que teria impacto? Melhorar a eficácia de automóveis movidos por combustível. Então, eu estou diante de quê? Estou diante de sujeito, né? Que é o que nós vamos chamar na gramática de sujeito oracional. Então, galera, eu estou diante aí de um sujeito oracional. O que essa vírgula está caçando aí, separando o meu sujeito do verbo, pelo amor? Né? O que está caçando aí? Chega a doer as vistas de ver aí a vírgula separando do sujeito do verbo, né? Então, a letra C está errada. Letra D. Os turistas brasileiros que precisem viajar para o exterior devem ter passaportes vigentes. O mesmo erro da letra C, galera. Olha só. Quem devem ter? Não são os turistas brasileiros que precisam viajar para o exterior? Novamente, eu estou diante de sujeito, né? Aqui é o quê? É a minha oração subordinada substantiva subjetiva, que exerce a função do sujeito. Então, o que eu tenho aqui? O que essa vírgula está caçando aqui, separando isso do verbo? Né? Então, aí a letra D é o mesmo erro da letra C, não faz sentido nenhum, não tem necessidade dessa vírgula aí. A vírgula aí está totalmente errada. Então, vejam, galera, a resposta da nossa questão aí, letra B. Então, vejam que, por isso que é importante estudar a vírgula. Às vezes, vocês têm medo, a vírgula é difícil, vírgula é complicado, eu não consigo aprender. Mas, às vezes, as questões vêm tão simples, que com regras básicas a gente consegue resolver. Né? Basicamente, a gente resolveu aqui essa questão com duas regrinhas básicas de vírgula. Quais são? Vamos recapitular. Não se separa sujeito do verbo e não separa o verbo dos seus complementos. Basicamente, é só isso. Só de saber isso, eu já conseguiria aqui fazer a questão super tranquilo, né? Então, eu consigo resolver a questão, basta estudar um pouquinho ali, pelo menos as regras principais, para vocês irem para a prova com um certo direcionamento, né? Então, vamos tirar um pouco aí desse medo de vírgula, eu não aprendo. Aprende sim, nem que for a regra básica ali, a gente consegue aprender para poder conseguir resolver aí as questões, ter pelo menos um norte, né? Na hora de resolver as questões, tá? Então, vamos continuar aqui. Questão agora número 8. Questão número 8. Leia o texto a seguir. Fora de si. Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vá embora, eu fico fora de si. Eu fico oco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. Galera, eu particularmente sou apaixonada com essa musicalidade aí, com essa canção, acho linda.
Mas vamos lá que a gente está aqui para falar hoje é de português, não é de literatura, né? Análise de canção a gente deixa lá para literatura. Vamos lá. Aqui está perguntando sobre o que é correto afirmar, né? A questão vai pedir isso. A gente vai fazer a análise da canção. Então, vai ser uma análise gramatical. Então, nós vamos observar a canção, né? Como que foi a construção aí dessa canção. Então, vamos lá. Nessa canção, é correto afirmar que Arnaldo Antunes, letra A, apresenta mudanças e adaptações à concordância verbal, sem desrespeitar, olha só, sem desrespeitar os preceitos da norma padrão escrita da língua portuguesa. Será que ele não desrespeitou? Ó, eu fico fora de si. Aqui não deveria ser de mim? Eu fica assim, eu fica, não seria eu fico? Então, ele tem sim desrespeito aos preceitos da norma padrão. Letra B. Emprega os verbos ir e ficar na terceira pessoa do singular do presente do modo indicativo, concordando com o nome a que se referem. Verbos ir e ficar na terceira pessoa do singular do presente do modo indicativo, concordando com o nome a que se refere. Tá certo isso, gente? Ó, eu vai embora. Tá concordando aqui, ó? Eu vai embora? Não tá concordando, porque teria que concordar com o eu, né? Eu vou embora. Então, aqui eu não tenho essa concordância que a letra B tá falando, não. Então, até então, letra A e letra B estão erradas. Letra C. Revela uma escrita caótica. Aí, aqui, a letra C de cara a gente já pode tirar, né? Porque a escrita não tá caótica, né? Tá respeitando aí, sim, não tá respeitando, logicamente, as regras gramaticais, mas tem, sim, não tem uma escrita caótica, né? Tem uma linha de raciocínio que eu vou seguindo aí, eu consigo compreender perfeitamente o que a questão está querendo dizer, né? O que o Arnaldo Antunes está querendo falar aí. Então, eu não estou diante dessa escrita tão caótica assim que a questão está querendo trazer aí, não. Então, revela uma escrita caótica, uma construção textual descontextualizada, produzindo texto sem progressão e desorganizado. Galera, olha só, o texto está organizado, né? As estrofes estão bem organizadas, tem progressão textual. Quando a gente lê, só de ler o texto, né? Só de ler aí a canção, a gente já consegue perceber a musicalidade aí presente. Então, eu não posso dizer que o texto não tem progressão, que está desorganizado, que está caótico, né? Não posso falar isso, não. Letra D. Usa o verbo sair e em alguns trechos, ó, o verbo sair aqui, né? E em alguns trechos, o verbo ficar concordando com o pronome eu, em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Essa aqui que vai ser nossa resposta, galera. Por quê? Não está falando do texto todo. Está falando em alguns trechos o verbo ficar concordando com o pronome eu. Tanto é que ele usa aqui, ó. Eu fico louco, eu fico fora de si, eu fico um pouco, né? Então, ele usa, sim, em alguns trechos, a concordância respeitando a norma padrão. Em outros, ele vai desrespeitar essa norma padrão, né? Mas a gente tem, sim, a presença de uma certa concordância aí em alguns trechos, em alguns momentos, em alguns versos ali. Então, por isso, a resposta da minha questão aí é letra D. Questão número 9, já caminhando aí, né, galera, para o final da prova, né? Aí, nessa hora, eu imagino que já estava aí o pessoal que fez a prova, essa prova que eu estou corrigindo aqui é a prova tipo A, então, imagino que a galera aí, quando chegou na questão 9, já estava um pouco cansado, né? Já tinha resolvido a prova de português, já estava batendo cansaço, ele não quero ver português mais, já quero partir para outra matéria. Quem deixou para fazer a prova de português por último já estava cansado também. Mas a questão número 9 foi uma questão bem tranquila, né? Uma questão aí para falar sobre o uso de hífen, questões de ortografia estão sempre presentes aí na prova, né? Seja com questão das letras, né? Às vezes o uso do G e do J, o uso do S, do Z, o SC, os dois S, ou seja pela questão da acentuação gráfica, né? Que as bancas cobram muito. E aqui no concurso do CBM foi aí
a questão do uso do hífen, né? Então, a gente vai lembrar aí as regrinhas do uso do hífen para a gente identificar a resposta aí da nossa questão número 9. Então, vamos lá. Considerando-se as normas estabelecidas pelo novo acordo ortográfico, estão gravadas corretamente as palavras. Vamos lá, galera. Hiperrequintado. Gente, a palavra hiperrequintado aqui tá correta? Tá não, né? Olha só, eu tenho os dois R's aqui, eles têm que se separar. Vão lembrar lá que o prefixo terminou em R. A palavra seguinte começou com H ou com R, eu vou usar hífen. Interresistente. Interresistente está correto. Interresistente aqui está certinho, né? O prefixo terminou com R, a palavra seguinte começou com R, então eu vou usar hífen. Superrevista. Superrevista está errado, né, galera? Então, a gente já sabe aqui, né, que o prefixo terminou com R e a palavra seguinte começou com R também, eu vou usar o hífen. Então, a resposta da letra B aí está errada. Da letra A, perdão. Na letra B, antirreligioso. Essa palavra, olha só, antirreligioso, contra a regra, infração. Essas palavras estão corretas? Vamos lembrar aqui, galera, qual que é a regrinha dessas palavras aqui. Prefixo terminou com vogal. O prefixo terminou com vogal. A palavra seguinte começou com S ou com R, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o prefixo à palavra e vou duplicar o S ou o R. Lembram lá dessa regrinha da duplicação do S ou do R? Então, vamos repetir para não esquecer. Prefixo terminou com vogal. A palavra seguinte começou com R ou com S, eu vou juntar prefixo e palavra e vou duplicar o R e o S. Então, como que ficaria aqui? Antirreligioso, por exemplo, a gente escreve assim, ó. Eu duplico o R, religioso. Como que eu escrevo contra a regra? Contra. Vou duplicar o R, regra. E como que eu escrevo infração? Infra, duplico o S, som, tá? Então, sempre aí que o prefixo terminar com vogal e a palavra seguinte começar com R ou com S, a minha escrita vai ficar dessa forma aqui, tá? Eu vou duplicar o R e o S. Então, a letra B aí também está errada. Letra C, aeroespacial. As vogais aqui são diferentes, então a gente vai juntar aeroespacial, autoavaliação, autoescola. Autoaprendizagem, vogais diferentes também, então eu também vou juntar aqui. E hidroelétrica, também vogais diferentes, então eu junto as palavras. Então a resposta aqui, letra C, certinha aqui a letra C. Na letra D, coordenação, cooperação e desumano. Galera, vão lembrar que a gente tem uma regrinha dos casos especiais de hífen, né? Vamos recordar aqui. Existem aqueles prefixos que sempre têm hífen. Quais são os prefixos que sempre têm hífen? Pré, pós, ex, recém, vice e bem. O bem, com exceção aqui, né? Vão lembrar lá que o bem tem as exceções das palavras bem querer, bem dizer e bem feito, né? Então, vamos anotar aqui para a gente não esquecer. Então, o bem tem as exceções aqui de bem querer. A outra exceção é o bem dizer. E a minha outra exceção é o bem feito. São as exceções, tá, galera? Aqui são as exceções do bem. Agora, o que... Deixa eu anotar aqui, né? Exceções. Agora, a gente tem aqueles prefixos que nunca tem hífen. Quais são os prefixos que nunca tem hífen? Opa.
có, des e re. Então, por exemplo, a palavra aqui, coordenação, tinha que estar escrito junto. Cooperação, tinha que estar escrito junto. E desumano, eu vou tirar esse H aqui e tinha que estar escrito junto, né? Ó, desumano, tá? Então, lembrar, coordenação, cooperação nunca tem hífen, porque co nunca tem hífen. Desfazer, desrespeito, também não tem hífen, porque o des nunca tem hífen. O reorganizar, refazer, também não tem hífen. Então, có, des e re, nunca com hífen. Eu sempre terei hífen com pré, pós, ex, recém, vice e bem. Então, pré-concurso, pós-graduado, ex-namorado, vice-presidente, recém-chegado, bem-humorado. Aí o bem só tem as 3 exceçõezinhas lá que nós falamos. Bem-querer, bem-dizer e bem-feito. Tirando essas três exceções, os outros todos têm hífen. Beleza? Então, a questão número 9 aí, questão de ortografia, super tranquilo, dava para ter feito numa boa. A resposta aí era só lembrar que essas letras diferentes, as vogais diferentes, nós vamos juntar, tá? A gente só vai usar hífen, galera, quando forem aí vogais iguais. Então, por exemplo, a palavra micro-ondas, né? Micro-ondas. Então, vogais são iguais, então aí eu vou usar hífen, tá? Mas, tirando isso, eu não preciso me preocupar com os de hífen. Com vogais, não, tá? Vogais são diferentes, eu vou juntar. As vogais são iguais, a gente separa por hífen. Então, galera, a resposta da nossa questão aí é letra C. Aeroespacial, autoaprendizagem e hidroelétrica. Vamos lá agora para a nossa última questão. Questão número 10. Foi uma questão aí que exigiu um pouquinho de vocês, foi uma questão um tanto quanto cansativa, né? Acabou exigindo aí mais de vocês, mas vamos lá. Nas alternativas a seguir, estão analisados pares de enunciados, focalizando-se a relação estabelecida entre as orações em cada período. Assinale a alternativa em que a análise apresentada está incorreta. Então, vamos lá. O enunciado 1 aqui, ó. Ele estava tão nervoso que não se submeteu aos exames médicos. Ele estava nervoso, logo não se submeteu aos exames médicos. No enunciado 1, há uma oração consecutiva, ó. Ele estava tão nervoso que não se submeteu aos exames médicos. E no enunciado 2, há uma oração conclusiva. Logo, né? Então, até aqui tá certo. E ambas representam uma consequência. Verdade, elas me dão aí, né? Elas representam essa consequência. Qual que foi a consequência de ele estar nervoso? Não ter se submetido aos exames médicos, tá? Então, aqui, o que essa questão estava querendo de vocês, galera? Era analisar a ideia dos conectivos e também o que as orações estavam expressando. Então, não bastava apenas aqui bater o olho, identificar o conectivo e saber o que ele representava. Era preciso também que vocês interpretassem a oração, o que a oração significa, tá? Então, vamos lá. Letra B. No enunciado 1 aqui, ó. Ele não se submeteu aos exames médicos porque estava nervoso. Uma oração explicativa. E no enunciado 2, oração causal. Não te submetas aos exames médicos, pois estás nervoso. Sendo que em apenas 2 apresenta-se razão ou motivo. Não, uai. Aqui no 1 eu também tenho o motivo. Por que ele não se submeteu aos exames médicos? Qual foi o motivo? O que levou ele a não se submeter a esses exames? Ele estava nervoso. Então, eu tenho, sim, razão e motivo tanto na 1 quanto na 2. Então, a resposta aqui da nossa questão vai ser letra B, tá? Na letra C, se ele está nervoso, não se submete aos exames médicos. Se ele estiver nervoso, não submeterá aos exames médicos. Então, nos enunciados 1 e 2, há uma relação de causa e consequência explicitada em termos de condição, certinho? Que eu tenho aqui, ó, a conjunção condicional, o se.
E aí eu tenho essa relação assim, de causa e consequência, né? Porque se ele está nervoso, ele não se submete aos exames médicos, ou se ele estiver nervoso. Então tem essa relação da causa e da consequência. Na letra D, apesar de estar muito nervoso, ele se submeteu aos exames médicos. Embora não estivesse muito nervoso, ele não se submeteria aos exames médicos. Nos enunciados 1 e 2, há uma relação de oposição ou adversativa entre as orações dos períodos 1 e 2. Certinho, tá? Então aí, galera, a resposta da nossa questão aí é letra B, né? Porque sim, na letra B está falando que apenas em 2 tem razão ou motivo, mas nós temos a razão ou motivo presente aí nas duas orações, tá? Então, a resposta da nossa questão aí fica letra B, tá joia, galera? Então, o gabarito aqui, né, da nossa prova aí para vocês, como ficou aí o gabarito. Essa foi a nossa correção aí da prova do CBM que vocês fizeram aí no último domingo, tá? Espero que vocês tenham ido bem, que aqui com essa correção também tenha sido possível te esclarecer todas as dúvidas, daquelas questões que vocês erraram ou das questões que vocês acertaram, mas acertaram às vezes ali no chute, né? Ou sem muita certeza, que ainda assim ficou na dúvida, ficou com um certo receio de marcar. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Continuem aí estudando, preparando aí para os próximos concursos, porque a gente não para, o estudo é constante, né? Espero aí que vocês me deem boas notícias lá no Instagram em breve. Para quem não está me seguindo no Instagram ainda, meu Instagram é @professoradeislorena. Espero vocês lá para a gente conversar, tá? E continuem ligadinhos aqui nos canais da LJ, porque tem muita novidade para vocês aqui ainda. Os professores estão aqui aguardando vocês, tá? Galera, foi um prazer estar com vocês de novo. Até mais. Tchau, tchau.